Podemos começar. Então, vamos lá. Oficialmente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa a respeito do edital 35 da PROEC, que fala sobre submissão de ações em sistema de fluxo contínuo para serem registradas, tanto de extensão quanto de cultura. É uma modalidade que nós desenvolvemos junto com o comitê, conversa com a Câmara, aprovação na Câmara. E como se trata de algo relativamente novo no âmbito da própria extensão e da cultura, nós desenvolvemos algumas ações, dentre elas essa, de conversar com a comunidade universitária, para darmos todos aqueles esclarecimentos que forem necessários para que as pessoas submetam e que nós tenhamos aí sucesso com essa nova modalidade. Então, nós estamos aqui hoje, da PROEC, para conversar com vocês, assistidos gentilmente pela Cláudia e pela Sheila, que farão a tradução para a língua de sinais para nós. Nós somos eu, professora Patrícia, o Everton, nosso diretor de cultura, professor Nerandi, nosso diretor de extensão, Eli Massaroli, a assistente ali da pró-reitoria, trabalha junto comigo, mais assim, braço direito, braço esquerdo, Julie, da assessoria pedagógica dentro do DPEC, Ademir, também na assessoria pedagógica, no DPEC, Márcio, na divisão de ações de extensão, Ramon, no DPEC, Departamento para Apoio aí para as Ações de Extensão e Cultura, Robson, DCTI, Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Lucas, que é o nosso novato na PROEC, o Lucas entrou esse ano. Muitos poucos de nós conhecem o Lucas pessoalmente também. O Lucas também trabalha ali na DEX. Eli Sinigoski está aqui com a gente. Eli Sinigoski, na Cultura, Divisão de Ações de Cultura, junto com o Everton. E eu esqueci de alguém do nosso time? A Sheila. A Sheila não está aqui, mas na DCTI com o Robson também, né? Então, nós estamos aqui à disposição de vocês para falarmos a respeito desse edital e dirimirmos quaisquer dúvidas que possam auxiliar, né, na condução dos trabalhos, na melhoria do trabalho, para que nós possamos efetivamente fazer mais extensão e mais cultura na UFFS em 2021. E ficamos à disposição de vocês. Podem se inscrever pelo chat, fazer uma conversa tranquila com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Patrícia e a toda a equipe, né? Eu, na verdade, sim, consegui até um tempinho, que hoje eu tenho aula, né? Mas eu consegui, porque eu tenho assim, na verdade, eu não entendi direito, né? O edital. Todos os meus projetos de extensão, eles são institucionalizados, mas o que eu imaginei que seja, então eu quero ter certeza se é isso, a gente vai institucionalizar a partir do edital para depois concorrer a fomento, bolsa, essas questões, assim, essa é a minha dúvida. Sim, professora. E demais. Com esse edital, nós temos, eu acho que todos aqui são cientes, uns mais, outros menos, alguns trabalham mais próximos do sistema Prisma, né? E nós estamos aí com planejamento, estudo de viabilidade e implantação do SIGA, mas ainda estamos trabalhando com o Prisma. No Prisma, e nós temos
a chamada demanda espontânea, né, da UFFS. E que todos estão familiarizados com ela. Essa daqui é uma forma, porque ela não prevê fomento para o edital 35. Só que o que acontece? Quando nós pensamos nesse edital, depois da experiência vivida no ano passado, professora, né, em que nós trabalhamos aí também com a possibilidade não só de fazer edital para bolsas, para as pessoas criarem os seus projetos ou pararem os seus projetos para ressubmeterem os seus projetos lá. Não. Com esse edital 35, nós criamos a possibilidade de ter um único lugar para registro de todas as ações que forem de demanda espontânea. E, quando submete ao 35, nós já passamos essas ações para uma avaliação. Então, quando ele está aprovado no edital 35, quando nós abrirmos para fomento, e nós abriremos especificamente para fomento, por exemplo, o edital que já está quase aí, que é o edital de bolsas, será específico de bolsas. E aí as pessoas que já estão aprovadas no 35 não tem que sentar para escrever proposta para submeter lá, se ela já está aprovada aqui. Elas vão precisar simplesmente se solicitar a bolsa com base na avaliação que ela já tem no 35. E nós não iremos desconsiderar as demandas espontâneas, nós nem podemos fazer isso. Então, nós abriremos o edital com o tempo necessário para que todos que tiverem interessados possam submeter ao 35, para que eles possam ser avaliados também e concorrer às bolsas lá. Essa é uma maneira, professora, de nós começarmos uma cultura institucional de já termos as propostas avaliadas e, quando chegar o momento do fomento, é simplesmente escrever lá. Quem não quiser pode deixar para fazer os seus projetos lá na frente, porque nós cuidaremos do tempo hábil para isso também. Fui clara? Eu não sei se eu fui clara. Sim, sim, professora, obrigada. No caso, então, quem já está com os seus projetos institucionalizados, o ideal agora, então, remeter esses projetos para o edital 35, então. Fazer a migração, sim. Tá, isso, então, obrigada. Fabiane. Olá, Patrícia, tudo bem? Eu sou a professora Fabiane aqui de Cerro Largo e eu tenho uma dúvida, duas, na verdade, bem específicas. Nós estamos encaminhando o meu grupo. Opa! Acho que deu uma cortada, mas enfim. Vou continuar. Nós estamos eu vou fechar a câmera, porque pode ser que seja a internet, né? Eu estava dando aula antes, ela estava bem complicada. E eu Nós estamos ouvindo bem, professora. Ok, então, tá bom, desculpa. Então, nós estamos encaminhando um programa de extensão e junto com ele, então, duas ações de projetos, tá? Que vocês já conhecem, porque é um programa e são projetos permanentes que nós temos desde 2010, que é o nosso Ciclos Formativos no Ensino de Ciências e Matemática. E a dúvida é bem específica, considerando que agora esses formulários modificaram um pouco, né? Quando eu fui fazer o preenchimento do formulário 5 para o encaminhamento do programa, e aí os formulários 4, que são respectivos às ações de projetos, né? Muitas coisas se repetem. Eu gostaria de saber se é possível isso, porque no planejamento das atividades do programa são as ações que estão nos projetos. O programa funciona a partir do projeto, então automaticamente aquilo que está escrito nos projetos vai estar lá, né? Então, fiquei com essa dúvida, né, do preenchimento do formulário, algo bem simples, né? No sentido de, esse espaço é para ter igual ou eu faço algo diferente? Eu não vejo isso. Essa é uma dúvida, tá? E a outra é que nós vamos ter parcerias externas, temos parcerias externas.
E o encaminhamento agora, em função de que a gente não tem nenhum contato presencial, foi da forma como as instituições conseguiram nos mandar. Alguns nos mandaram em PDF, outros nos mandaram em imagem. Aí eu não submeti ainda, né? Tô com tudo pronto. E quando eu ia submeter semana passada, eu via live de novo, né? Eu ia mandar um e-mail para você. Pensei, eu vou deixar perguntar no momento da live, então, que dá tempo de eu submeter após. Eu posso anexar o comprovante de parceria externa na forma de JPEG, com extensão JPEG, ou tudo tem que ser PDF? São essas duas dúvidas. Márcio e Elice Nigoski. Vou recorrer para eles, professora, porque eles lidam com o sistema. Tem problema se for JPEG? O Prisma Oi. aceita? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, equipe da PROEC, demais participantes da live. Eu acredito que o sistema Prisma, sim, prof, ele aceita o formato JPEG. Caso tenha alguma dificuldade de anexação, daí sugiro entrar em contato com a gente ou transformar o documento em PDF. Mas, em princípio, sim, o JPEG ele é aceito pelo Prisma, sim. Em relação aos formulários, prof, se me permites, prof. Fabiane, a gente tem na própria página da PROEC um link que se chama Como Propor uma Ação. Eu posso até, a gente é colega do CEP, né? Eu faço a representação no CEP da PROEC, né? Então, se a professora achar interessante, eu posso até te encaminhar esse link onde tem os passos a passos de como submeter uma ação, seja ela um programa, um curso, um projeto, evento ou prestação de serviço. Ali eu acredito que está bem detalhado assim quais são os formulários a serem preenchidos e anexados na proposta para o momento da submissão. Márcio, Obrigado, professor. posso te Ok. pedir um favor especial, Márcio? Pois não, prof. Já que você se dispôs, você está no Oi. celular ou você está no computador? Eu estou no celular na reunião, prof. Exato, Kleber. Mas eu Era posso isso que eu ia. compartilhar o link, talvez, com Isso. algum colega da PROEC que consiga colar aqui no chat. Pode ser? A Júlia já colocou, tá? Então a Perfeito. Júlia compartilhou aqui como propor uma ação e nós também temos os guias rápidos. Então, para cada formulário tem um guia rápido com um passo a passo para a submissão, tá? Conseguimos esclarecer, professora? Sim, obrigada. É que, na verdade, eu até olhei lá, mas acontece que como alguns espaços, eles são no formulário 5, que é a ação, que é o programa, e nos projetos são iguais, ele ficou com o mesmo texto. Então, a minha dúvida era, então significa que eu tenho que repetir tudo aquilo que está no projeto também ali no planejamento de atividades no programa? Essa que seria a dúvida, entendeu? Isso também depende muito Tá. porque nós não temos no sistema Prisma para a PROEC as mesmas ferramentas que tem no Prisma, por exemplo, para a pesquisa. Então, nós não temos ali a possibilidade do guarda-chuva e dos subprojetos, não é? Quando nós falamos um programa, ele dá as linhas gerais e, no mínimo, duas ações juntas, no caso seriam os dois projetos. Quando nós recebermos isso, nós encaminharemos o bloquinho para avaliação. Então, uma opção do próprio proponente. Ele pode dar as linhas gerais no seu programa e destrinchar nos seus projetos. É uma sugestão. Muito bem. Renata. Oi, boa tarde, colegas, boa tarde a todos e todas. Eu tenho uma dúvida no seguinte: eu tenho intenção de submeter um projeto e eu gostaria, é um projeto que está vinculado pesquisa, ensino e extensão. Claro, submeteria na questão extensão, mas eu gostaria de saber se existe, se tem como a gente solicitar no projeto, caso seja contemplado com algum valor verba para publicação de livro de extensão, com as ações que foram feitas, enfim, se existe essa possibilidade, ou se é só bolsa mesmo.
Renata, oi. Olha, de imediato nós estamos preparando o edital para fomento de bolsas. Nós estamos em uma época que não precisa falar nada para ninguém, né? E estamos trabalhando aí também com a Propeg e com a Agitec em outras ações de fomento, tanto para pesquisa e pós-graduação, quanto para extensão e para cultura. Agora, específico para a publicação de livros, nós não temos nada pensado ainda. O que eu posso garantir para você somente agora é que nós estamos tentando viabilizar com edital de natureza semelhante ao 35, é que exista uma maneira de que nós tenhamos um local onde os docentes e os tais possam submeter suas propostas, terem elas aprovadas, e quando tivermos editais de fomento nas modalidades que nós conseguirmos recursos, Renata, que nós consigamos ter uma via rápida de solicitação para aquele. Nós tínhamos muitos problemas relacionados ao quê? Saiu um edital e aí as pessoas que já tinham seus projetos rodando, paravam aqui e recomeçava lá, para ver se conseguia uma bolsa ou fomento. É isso que a gente está tentando evitar. E não posso garantir especificamente a parte de publicação de livro. Não tem como, porque nós não temos isso no nosso horizonte orçamentário no momento. Certo, muito obrigada. Mais uma dúvida mesmo, né? Então, acredito que é relevante perguntar. Enfim, no momento que tiver, a gente também consegue utilizar, né? Claro que sim. Esse é um momento que nós aqui temos, nos colocamos à disposição para essa conversa, que é exatamente para isso, né? Que são raros os momentos que nós conseguimos, assim, né, estar próximos e conversar. Então, sim, as dúvidas, as questões, nós tratamos elas aqui, tranquilamente. Fabiane. Eu novamente, a partir da colocação da professora Renata, me surgiu então agora uma outra dúvida, considerando que eu já estou com tanto os projetos como o programa, né, a proposta prontas, né? Bom, a gente não tem a questão da publicação, até nós colocamos sempre uma sinalização de que é possível que ocorra uma publicação, mas não pedimos isso. Agora, no que se refere, então, a bolsista, eu indico no formulário um número de estudantes, de voluntários, enfim, ou de bolsistas que eu estou requerendo, enfim, ou não. Porque tem o plano de trabalho do estudante, né? Nesse primeiro momento, esse edital 35 simplesmente é para submissão das ações. No edital de bolsas é que virá, então, a necessidade da indicação, porque independente de ter indicação de bolsistas ou de voluntários, a ação de extensão ela prevê a presença do aluno, né? Então, é lá no edital de bolsas que nós vamos aí solicitar, deixar claro que é necessário solicitar o quantitativo de bolsistas. Numa documentação muito simples, muito simplificada. Não sei se alguém da PROEC quer fazer aqui alguma adição ao que eu disse. Prof, posso? Oi, claro, Márcio. A professora Patrícia, a professora Fabiane, no edital 35, até um dos critérios de avaliação, ele trata da capacidade de discentes serem atingidos pela proposta, né, pela ação proposta. Aspectos quantitativos de natureza acadêmica. Isso ele traz no item 5 do edital, que é um quadrinho onde tem os critérios de avaliação. Um pouco acima do edital, ali no item 4.6, ele traz até uma indicação que no formulário da submissão das ações, conforme a modalidade escolhida, né,
contemplando no campo metodologia, qual a estratégia para envolvimento desses discentes na ação. Então, bem como a professora Patrícia falou, nesse primeiro momento, na submissão ao edital 35, não há necessidade de já indicar um bolsista, mas sim, talvez, de explicar metodologicamente de que forma os discentes vão ser atingidos, né, com a ação desenvolvida pelo programa, né? Pelo programa, projeto, enfim, pela ação de extensão. Tá? Até considerando um desses pontos como critério de avaliação do edital. Obrigada, Márcio. Tranquilo, professora Fabiane? Sim, sim, obrigada. Então, pergunto aos demais, temos mais alguma dúvida? Ou alguma questão para ser conversada? Boa tarde. Meu nome é Claudete, eu cheguei atrasada. A reunião começou às 16, isso, né? Dá a impressão que vocês já falaram um monte de coisa. Eu cheguei um pouquinho, eu ouvi as duas últimas perguntas. Desculpa se eu vou me repetir, mas eu acabei de ouvir agora que é um edital para institucionalização de projetos, de programas, ou de projetos, ou de ações. Que está atrelado, pelo que eu entendi, a um edital de bolsas que vai sair na sequência. E quem já tem os programas institucionalizados? Tá ok? Então, pode concorrer, não precisa se preocupar com esse edital e pode concorrer às bolsas? Claudete, oi. Oi. De onde você é? Eu sou do Campo Chapecó, do curso de Ciências Sociais. Muito prazer, Claudete. É que eu não conheço muitas pessoas ainda, né? Olha só, o que acontece aqui? É que nem a gente falou lá no começo, a parte que eu acho que você não pegou, que é tentar criarmos essa cultura de abrir logo no começo do ano um edital de fluxo contínuo, para que as pessoas já coloquem as suas ações ali, saibam que ele existe, que ele vai existir na UFFS e que, a partir de então, tudo que precisar ser avaliado esteja ali. Então, você já tem a sua ação avaliada, você já tem ela com um resultado iniciada. E aí, quando nós abrirmos editais de fomentos, e esses editais de fomento vão ser só para o fomento. Não igual antes, que você precisava pegar a sua ação e ressubmeter lá. Não, você vai pegar o número de registro da sua ação só e passar para lá. Então, nós vamos abrir para fomento, deixando tempo hábil para que as pessoas migrem para o 35. E elas migrem as suas ações para o 35, porque se precisar lançar novo fomento da mesma modalidade ou de outras modalidades, nós já estaremos paulatinamente rodando todos no 35. E essa ação já é pensada que, se der certo, for legal para o FFS, facilitar a vida dos servidores, sejam eles tais ou docentes, a submeterem as suas propostas e depois solicitarem fomento, nós sempre daremos continuidade ao processo aberto para não precisar ficar tendo que ressubmeter ou ressubmeter. Então, se você já tem uma funcionando, ela já está aberta, nós faremos a migração para o 35. E daremos tempo hábil para que essa migração seja feita. Ok? Sem que você precise perder, Claudete, todo aquele tempo que você já desenvolveu. Sabe? Que você precise cancelar, que você precise parar ela para você recomeçar lá. Não. Nós trataremos somente da migração para você continuar com aquele período e você não perder nada. O seu cronograma. Obrigada. De nada. É isso, né, Proec? Eu tô aqui fala meio que tá quietinha. Mais alguma dúvida? Prof. Patrícia?
Pois não? Marcelo Campos Erechim, tudo bem? Oi, tudo bem? Peço desculpas que eu não posso abrir minha câmera, mas uma dúvida também, eu acho que é muito simples e deve estar no edital. Eu dei uma olhada rápida no edital, mas não com a atenção devida, e aí, aproveitando o momento, já esclareço aqui. Eu coordenei um programa de extensão aqui no campus no ano passado, inclusive naquele edital de bolsa, a gente foi contemplado com bolsa. É uma ação que a gente pretende reativar, né? Ela nem deveria ter ficado parada, mas as condições assim impuseram, porque é uma atividade eminentemente presencial, né? Então ela ficou descontinuada nesse momento. Então, para nós, assim, faz mais sentido, ou faria mais sentido, manter ela em fluxo contínuo, né? Especialmente agora que a gente não sabe quando poderá ter um cronograma realmente efetivo, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu posso submeter esse programa com seus projetos no edital 35, mas eu devo ter já um cronograma de ações. Penso que sim, não olhei os formulários, mas deve ter esse item lá no cronograma, enfim. Mas necessariamente esse programa, os projetos, eles precisam ser executados, ou eu posso submeter ao 35 para ter avaliação e eventualmente aprovação, mas eu não executo por enquanto esse programa e esses projetos, aguardando possivelmente a abertura do edital de bolsas, que é um item que para nós é importante. Lá, daí talvez eu fizesse alguma atualização aí sim com um cronograma, porque penso que será necessário, talvez. Quanto tempo? Essa é a minha dúvida, né? Se eu submeter o 35, eu preciso desenvolver o projeto, aquelas questões de relatório e tudo mais, eu crio essa obrigação também, porque no fluxo contínuo eu encaminhava quando eu tinha mais ou menos clareza. Ó, vou começar em agosto, então eu já me preparava para isso. Agora eu não tenho essa clareza, mas tenho esse edital 35, então eu posso submeter um programa e projetos com uma previsão de cronograma, ou ao submeter, eu me coloco na responsabilidade de depois de realizar exatamente aquilo, fazer relatório e tudo mais? Como é que funciona essa parte que eu fiquei com dúvida? Marcelo, só deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está o status dessa ação no Prisma hoje? Está em Hoje ela, execução? eu não, o nome exato eu não sei, mas ela foi encerrada, né? Era um ano, né? A Ah, gente então foi tinha a bolsa, a encerrada. gente mandou o relatório final, tudo, isso. Então está encerrada. Certo. O que acontece? E essa sua dúvida já foi externalizada por outras pessoas em outros momentos, né? Em alguns casos em que, bom, primeiro nós temos tantas incertezas que a respeito de períodos e realização de tantas coisas que são decorrentes da pandemia. Outra, algumas pessoas que colocam que vão fazer e desenvolver apenas se conseguirem a bolsa, né? Então, o que o 35 ele lhe permite? Quando você submete a ele, porque muitos de nós desenvolvemos na cara, na coragem, né? Com recursos próprios, é aquela questão, demanda espontânea mesmo e muito voluntário. Mas, tendo a chance de ter fomento, é sempre muito melhor melhor para o próprio aluno, inclusive, que tem um apoio muito grande ali. Então, esse 35, ele deixa essa possibilidade. Você vai pegar e você vai submeter as suas ações ao 35. E você vai ter toda a documentação, ele vai passar por toda a avaliação, inclusive com cronograma. O cronograma que é cobrado ali é em meses. É em meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 meses. Não janeiro, fevereiro, março. E você pode deixar no seu projeto, inclusive, condicionado, né, que você vai executar ele condicionado ao recebimento de recurso, porque é uma realidade. Quando saiu o edital de recursos, que a professora Alejandra perguntou, e eu já vou responder, você vai submeter a ele. Se não for aprovado, você vai poder fazer o quê? Você vai poder suspender a sua ação, solicitar a suspensão da sua ação.
Você vai justificar e você vai solicitar a suspensão. Já já eu peço para o Márcio dizer para nós aqui, inclusive, como fazer essa solicitação. Ela estará suspensa. Suspensa. Não está cancelada, ela está suspensa, ela vai estar suspensa. E aí o que acontece? Quando abrir um novo fomento, você já tem uma ação que foi submetida, que está avaliada, que tem uma nota, mas ela não foi executada. E você pode solicitar novamente fomento. Entende? Isso se você não executar só por causa do recurso. Agora, se você mantiver ela em execução, aí é só inscrever. Foi clara? Sim, sim. Não seria necessariamente Alô? a questão. Me ouve? Oi, sim, eu ouço. Você me ouve? Está me ouvindo, prof. Patrícia? Eu acho que ela cai. Acho que a professora Patrícia voltou. Oh, tá. Agora me ouve, prof? Prof. Patrícia, me ouve? Acho que ainda não reconectou. Acho que ainda não, né? Aham. Só um segundinho. Só colocando uma coisa também, de repente, não sei se é pertinente para falar com relação ao edital 35. Na verdade, ele vai ficar aberto o ano todo, tá? Quando o Vocês professor me ouvem? Sim, professora. Robson, quer continuar a tua fala? Robson, só observa que para mim está baixo o teu áudio. Tu verifica, por favor? Obrigada. Meu áudio? Estão me escutando? Melhorou, Sim, melhorou. melhor, obrigada. Acho que eu voltei, né, pessoas? Que eu caí. Não, Eu vou só esperar o colocando... Robson. Não, eu só queria colocar a questão do professor lá. Se eu não quiser submeter agora o edital 35, ele vai ficar aberto durante o período inteiro, mas quando existir um edital de fomento, ele vai ter que estar submetido ao edital 35, né? Então ele vai ter que submeter de qualquer maneira, se ele quiser quando surgir algum edital de fomento. Mas se o professor, agora não é o momento de submeter, não tem um cronograma correto, ele pode submeter em outro momento. Mas no momento que você abrir um edital de bolsa, outro tipo de fomento, ele vai ter que estar submetido no 35. Mais essa questão mesmo. O que é que eu perdi? Eu nem sei se eu terminei de responder o Marcelo. O professor ia falar, professor, na verdade, ele tinha uma pergunta para o professor. Hã? O professor ia fazer uma pergunta para a professora, Patrícia. Tá. Oi, Patrícia, me ouve agora? Eu ouço. Tá, Desculpa, ok. gente, eu despenquei, não caí. Sim. Não, mas você respondeu sim, depois, né, o colega complementou. É tranquilo, não seria necessariamente a questão da bolsa nesse programa, né? A gente poderia desenvolvê-lo sem, né? A questão mesmo é não saber um cronograma, né? Mas acho que ficou bem claro agora também, quando o cronograma está em meses, né? A gente vai prever ali os 12 meses e, eventualmente, se demorar muito para a situação voltar ou ser possível a execução do projeto, a gente pede ali a suspensão, né? Independente de ter passado ou não de não ter sido contemplado com bolsa, que caso não tenha, a gente também poderia pedir a suspensão dele e retomar ele assim que as condições colocarem. É mais essa dúvida mesmo, né, do cronograma, porque aí ficou bem claro, eu submeto e ele fica ali, né, aprovado, né, aguardando editais de fomento, mas não só, né, eu podendo desenvolvê-lo também sem os editais de fomento. A minha dúvida mesmo era nessa questão do cronograma, se ao submeter eu me colocava nessa condição de que em 12 meses eu tenho que fazer a partir do momento que ele for aprovado. Mas ficou claro que não, né? Eu vou trabalhar nos 12 meses a partir do momento que, para aquele projeto em específico, eu tenha condições de fazer, que no caso a gente vislumbra mais no presencial mesmo. Então,
eu encaminho, submeto, tudo tem aprovação, se tudo estiver ok, e vou verificando as condições da execução, né? E se não tiver condições, eu peço a suspensão ali do cronograma, ele fica ali, né? E a gente vai retomando quando possível, com ou sem edital de fomento. É o que nós adotamos nesse período, principalmente, o termo de atualização, né? Lúcia, já está esclarecida, então, a sua pergunta? Sim. E alguém mais, além do Marcelo e da Lúcia, alguma coisa discutida enquanto eu tive caída ali e já voltei? Acho que a professora Alejandra fez um pedido no chat, prof. Sobre o edital de fomento. Isso. Professora Alejandra, até o final desta semana, até a sexta-feira, os últimos ajustes, que são os ajustes finos na redação da minuta, elas estão finalizadas e vão tramitar de acordo com o fluxo necessário para a aprovação do edital. Então, aí vai ser só assim, sai da PROEC até a sexta-feira e segue o fluxo. Então, acredito que é só terminando o fluxo e ele já vai ser lançado. Não posso dar uma data, porque ele tem que passar por instâncias e nós vamos precisar das análises dessas instâncias. De nada. Mas tá vindo, gente. Tá saindo do forninho. Se o projeto de extensão for aprovado sem possibilidade de bolsa, ele pode ser executado? Olha, Priscila, né? É a Priscila. Qualquer ação, que ela for submetida para a sua execução, sem previsão de bolsa, ela pode ser executada. Ela deve ser executada. Quando a presença de bolsa, ela só será a existência de bolsa, ela só será um condicionante de coordenadora sem desejar. O edital 35 é para submissão de ações, na forma que não prevê recurso, sem recurso. Então, se quiser submeter, ela estando aprovada, quiser já começar, tranquilo. Saiu o edital, aí pode se inscrever lá para conseguir o bolsista. Ou outro recurso. Convalidação de horas para voluntários e parcerias externas? Opa, certeza. O que precisa ter na sua ação? A sua ação precisa ter o registro, de todo mundo que está participando. Então, nós temos assim a equipe executora, né, e os parceiros e as parcerias, e nós temos as pessoas que são os participantes, que é o público-alvo. A sua equipe executora, ela está previsto a certificação para ela, né, mediante a apresentação do relatório. Agora, o seu público-alvo, ele tem um anexo, Robson, depois você me ajuda aqui com todos os meandros, mas um anexo 1 do pedido de certificação, por exemplo, se for uma palestra que está vinculada a esta ação ou alguma coisa pontual, que pode ser encaminhada para certificação. Sim, toda essa questão, ela, a partir do momento que o seu projeto estiver devidamente institucionalizado, ou seja, registrado em definitivo, que tenha sido avaliado e está em execução, não existe nem o impeditivo de funcionar sem bolsista, muito menos de não previsão de certificação. Quer me complementar, Robson? Na verdade, é isso mesmo que a professora falou. As ações vão acontecendo dentro do projeto, do programa, enfim, que envolve várias ações que
tipo um programa, um projeto que tenha cursos, eventos, enfim, as ações vão ocorrendo e o coordenador vai encaminhando o pedido de certificação para esses participantes, né? E no caso, só certificar no final a organização do evento, como os coordenadores e colaboradores. É isso mesmo. Não sei se era essa dúvida, né? Eu vou colocar a resposta aqui para a pergunta da Priscila. Após a aprovação das ações do edital 35, temos previsão de uma possibilidade de bolsa de extensão? Vou colar aqui. Para lá. Primeiro eu tenho que selecionar todo mundo aqui no chat. Foi. Item 1.3 do edital 35. As ações aprovadas nesse edital estarão aptas a participar de chamadas da PROEC, com disponibilidade de recursos para fomento ou concessão de bolsas em 2021. Estará apta. O que significa? Ela já vai ter sido avaliada, né, como é feito normalmente, só que agora você não precisa submeter aquele edital, você já vai ter submetido antes. Você vai fazer o quê? Você vai solicitar a bolsa para o edital de fomento, de bolsa. Você vai fazer a solicitação lá para os critérios daquele edital, e daí vai entrar, vai concorrer com a sua nota de avaliação da sua ação. Não é especificamente o seguinte, tem uma previsão de possibilidade de bolsas de extensão. Nós vamos abrir um edital de bolsas de extensão. E quem do 35 quiser, vai se inscrever de forma rápida e ágil, solicitar bolsista. Eu não sei se fui clara, Priscila. Feito. Agora aqui... Sim, perfeito, obrigada. De nada. Kleber, qual a documentação necessária para firmar estas parcerias com outras instituições? Tenho 2 colaboradores externos ao FFS. Oi, Kleber. De onde você é? Olá, eu sou técnico administrativo do Campus Cerro Largo, mas eu estou cursando um curso de mestrado aqui no próprio campus também, em desenvolvimento de políticas públicas. E a minha intenção é fazer um projeto de extensão, e tem 2 colaboradores, que são um é da UFRJ e o outro é da UFPR, Paraná, agora esqueci o termo. E eles são colaboradores importantes. Então, qual a documentação que eu preciso para apresentar eles dentro do meu projeto, ou não precisa? Eu simplesmente... Eu estou, inclusive, no Prisma aqui, estou logado aqui, estou tentando fazer isso, e eu vi que dá para inserir. Eu consigo inserir tranquilamente ali, já encontrei eles, inclusive. Só que a parte formal, qual documento eu preciso apresentar para dizer que eles são parceiros, colaboradores? Show. Prazer em te conhecer, Kleber. Seguinte, parceria, colaboração. Vamos usar os 2 termos separadinhos aqui para nós não fazermos confusão. Existem instituições que são parceiras. Instituições parceiras. Essas instituições parceiras, igual a professora Fabiane colocou ali, elas normalmente elas se manifestam a intenção dessa parceria, né, nessa atividade de extensão, nessa ação de extensão ou de cultura. Isso daí, conforme diz o próprio regulamento da extensão e da cultura, e solicita o edital, o que for parceria precisa ser documentada com a manifestação da organização parceira, por e-mail, PDF, ou seja, não precisa ser um ofício, nada formal, mas tem que ter a manifestação ali indicando eles de acordo. Agora, um colaborador, ele vai entrar na sua equipe executora, ele vai colaborar com a sua ação. Márcio, e Elice Nigoski, para cadastrar um colaborador, precisa de algo mais além do registro no Prisma? Oi, prof. Professor e Kleber, assim, no Prisma vai ter uma aba participantes, onde vai ser feito o cadastro, obviamente, dos participantes da equipe executora do projeto. E ali você pode selecionar o participante externo. Quando abre, ele vai solicitar algumas informações de pessoal, da pessoa. Então, ela faz o cadastro
e mediante a submissão, depois isso é aprovado, homologado, se a proposta for aprovada também. Bem tranquilo. Sem precisar de mais nada do que aquilo que está no Prisma no momento que solicita o cadastro, certo? Márcio. Sim, professora. O participante, pessoa física, sim. Aí a parceria, né, se tiver a Universidade Federal do Paraná for participar, aí sim é importante ter um ofício, né, da instituição, entidade, órgão, enfim, como comprovação do aceite da execução do projeto de extensão. Aí tem uma outra aba específica que vai nos anexos e o cadastro da entidade parceira. Ok, obrigada, Márcio. Entendido, Kleber? Ok. Alguém tinha perguntado alguma coisa antes? Sim, tinha uma pergunta da professora Alejandra, antes do Kleber. Quais serão os critérios para a distribuição dos recursos do fomento? Sobre o edital de fomento, imagino que seja, né, essa pergunta. Sobre o edital de fomento. Os critérios serão as notas obtidas na avaliação. Será por classificação... Esqueci o nome agora. Geral, classificação geral. Classificação geral dos projetos. Então, aqueles projetos que tiverem as melhores notas, e eles começam a encabeçar, então será por classificação geral. A avaliação do edital 35, no caso, né? Ah, do edital 35? Não. Esse ranking é referente às notas do edital 35. Do edital 35. Né? Que daí vai gerar um ranking para o edital de fomento. Para ficar claro que a avaliação vai ser do 35 e não do edital de bolsas. Né? Feito. Professora Zuleide se inscreveu. Eu fiquei com uma dúvida sobre a classificação, o critério para eleger um projeto para bolsa, né, ou para fomento. Vai ser só a nota do projeto, não tem ali pontuação de acordo com... não tem mais nenhum critério, assim, por exemplo, de acordo com a experiência de extensão, enfim, ou de acordo com o tempo que já faz aqueles projetos. É só a nota do projeto mesmo? É só a nota, professora. Por quê? Porque todos os critérios, aqueles critérios mais elaborados, discutidos juntos com o CAEC, eles já estão no 35. Eles já estão no 35. Então, assim, quer ver? Que nem se a gente coloca... Deixa eu só colocar o 35 aqui na minha tela. Então, todos eles já no 35, com pontuação pré-definida, e aí, isso daí tudo vai te dar uma nota geral, vai estar aprovado. Então, para nós, para distribuição de bolsas, vai ser realmente o ranqueamento, por quê? Porque o processo seletivo todo, a qualificação, né, das propostas, todas elas já passaram no 35. Ah, tá. É que eu não cheguei a ler o projeto inteiro, só dei uma lida assim por cima. Obrigada, tá? De nada. Professora Denise. Oi, Denise. Boa tarde a todos, todas. Professora Patrícia, desculpe, eu cheguei já, a reunião já tinha começado, eu estava em outra reunião aqui no campus, quer dizer, de forma remota, né, do Conselho de Campus. Mas eu tenho algumas dúvidas, porque a gente tem muito interesse em continuar com as atividades de extensão que a gente, né, já tem aqui no Campus Realeza há algum tempo. Nós temos um programa, né, tinha um programa de extensão em bem-estar animal. Eu queria saber a minha pergunta, minha dúvida, não sei se já foi respondida aqui, né, mas vou fazer. Esse edital 35, ele é a gente pode pedir a renovação desse programa, quer dizer, inscrever o programa novamente com as atividades, as ações,
dentro do programa ou não? Ele é para outro tipo de demanda, né? E se sim, daí, uma vez inscrito o programa, vamos dizer que ele é aprovado nesse projeto desse edital 35. Daí ele está apto a concorrer a questão de bolsas em outros editais que vão aparecer, então, da PROEC, isso? Isso. Qual o status da ação hoje no sistema, prof? Está encerrada? Não, o nosso programa, ele já encerrou, né? Porque ele encerrava em 2020, então a gente já fez o relatório final, já entregamos tudo, né? Estamos aguardando a certificação, mas, assim, o programa de extensão em bem-estar animal, no caso, ele encerrou as atividades, né? Assim, formalmente, mas a gente está com muita demanda, né? Mesmo em tempos de pandemia, estamos aí com algumas atividades que são continuando dentro das ações, eram 7 ações dentro do programa. Inclusive agora, semana passada, fechamos uma com a prefeitura novamente, né? Só que o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando como docente da UFES, não como um projeto de extensão, né? Então, a gente tem muito interesse em resgatar o programa e as atividades, porque a gente tem muita coisa aí. Então, eu estou interessada nesse edital 35, só que ainda também, né, não me apropriei muito ainda e é tudo novo, né? É novo, não é como era antes, né? Que a gente fazia a inscrição num edital e ele já tinha bolsas, né? Então, naquele mesmo edital você era avaliado e já era ranqueado para quem receberia as bolsas. Agora vai ser separado, então, né? Sim, porque o que acontece, prof? Vamos lá resgatar só um pouquinho quando você estava no conselho. Com essa modalidade, esse 35, o que nós estamos vendo, vislumbrando para o futuro? Que nós tenhamos um instrumento, que é um instrumento único, uma caixinha única de fluxo contínuo, em que as ações sejam submetidas ali, independente das suas modalidades, e que já passem por todos os critérios de avaliação que são necessários, certo? E já obtenham um resultado. Note. E aí, o que acontece? Ela vai estar institucionalizada normalmente, como você faria normalmente uma demanda espontânea. Ela está ali porque ela não prevê fomento. E aí nós saímos com editais de fomentos separados. Bolsas, por exemplo. Quando sai com bolsa, se você já tem o seu lá, está desenvolvendo, que ele está institucionalizado, está avaliado, você não precisa parar ele ali ou submeter ele lá. Você vai, ou seja, e ele não precisa estar restrito àquele tempo de vigência da bolsa. No caso dos programas, isso pode, porque o programa tem que ter no mínimo 2 anos de execução. Mas você vai fazer o quê? Você vai simplesmente pegar o seu número de registro, que não vai ter quanto a sua ação já avaliada, e fazer num formulário muito simples, que nós elaboraremos para o edital de fomento, a solicitação de bolsista. E aí, o que acontece? Nós conseguimos, então, com que o seu projeto, a sua ação agora, não esteja vinculada a nenhum edital de fomento, que ela não perca a sua vigência, que ela esteja livre, leve e solta, inclusive para participar de outros, se for o caso, com uma nota própria, e ela vai concorrer lá, especificamente para a bolsa. Se você consegue a bolsa, e aí é uma coisa muito interessante, o programa sempre é muito bacana, porque o programa ele é algo que abarca outras ações dentro, essas ações são formulários separados, e isso daí não está restrito ao edital de fomento. Eu acho que eu me enrolei demais para responder a professora Denise, porque eu já tinha respondido isso antes, e agora eu não sei se eu falei tudo que precisava ou se eu não falei, prof. Denise. Ô, Júlia, me acorde aqui. Eu falei tudo que precisava? Prof. Denise, o que ficou de dúvida ainda? Ainda tem algumas dúvidas, assim, então, quer dizer, eu posso submeter o nosso programa no formato 35. que quer, no edital 35. Tá. Sim. Para poder concorrer à bolsa de fomento, daí a editais de fomento.
Agora, se eu não submeter o programa de extensão nesse edital 35, eu não tenho chance de concorrer a editais de fomento. Ou Não, não? não. Aqui, quer ver, ó? As ações aprovadas nesse edital estarão aptas a participar da chamada para fomento. O que nós não vamos fazer de jeito nenhum, é abrir o edital para fomento de hoje para amanhã, impossibilitando que ninguém submeta o 35, tenha tempo hábil para submeter o 35. De jeito nenhum. Ou migrar para o 35, se já for uma ação institucionalizada. Entende? Isso, só para complementar também, o que acontecia nos editais anteriores era o que a professora Patrícia falou. Nós tínhamos sempre a submissão em um edital específico, né? Por exemplo, pegando o último ali, o edital 554, por exemplo, 466, enfim, que foi de demanda espontânea. E esse cronograma da proposta, ele ficava vinculado ao cronograma do edital. Então, nós tivemos casos que era um programa, mas o edital tinha recurso para 12 meses, mas o programa, ele poderia ter 24 ou mais. E o proponente era praticamente obrigado a encerrar esse cronograma, né, a enviar o relatório final, conforme o cronograma do edital, nos 12 meses, e não continuar as suas ações por 24, 36, 48, o tempo que fosse. Então, a proposta com o edital de fluxo contínuo é exatamente essa, que a gente possa ter as propostas já avaliadas, livre, leve e solta, como a professora falou. E quando tiver um edital de bolsa, tem um edital de bolsa agora que vai ser por 6 meses, por exemplo. Pode concorrer lá, se ganhar bolsa, ok, executa com bolsista esses 6 meses. Depois que terminou a bolsa dos 6 meses, continua executando sem bolsa o restante do cronograma. Se nesse período, ou na sequência, abrir um novo edital, submete o mesmo se o cronograma estiver vigente. Então, não fica atrelado àquela chamada do edital. Esse é um problema que nós temos hoje com o Prisma, porque nós não conseguimos mudar a chamada. Não tem como migrar de um edital para outro, né? Sempre tem que encerrar um e abrir o outro. E isso causou um certo transtorno aí nos últimos editais, né, de quem participou. Então, a proposta do fluxo contínuo é exatamente essa. Fica no 35, durante todo o período, durante todo o cronograma que foi apresentado, e nesse período, se forem 12, se forem 24 meses, tendo edital de bolsa, vai poder concorrer em paralelo, mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro, prof, também, ou se eu confundi mais ainda. Eu vou fazer a tarefinha de casa, porque a gente tem muito interesse em continuar com as nossas atividades de extensão. Eu vou ler o edital e certeza que eu vou procurar vocês novamente, tá? Tem outras dúvidas. Agora, Isso. mudou mesmo, né? Mudou bastante do que a gente fazia. E é bom, né? Mudança sempre é boa. Mas eu vou ler, tá? Mas melhor o 35, vou entender como que a gente deve proceder, tá? Certo. Escrevam para nós. Escrevam para nós, para tirar as dúvidas, tá? Estamos todos a postos aí para conseguir orientar a todos da melhor maneira possível. Priscila, para a extensão, temos possibilidade de bolsas para ensino médio, como na pesquisa, ou não? Não, Priscila. Temos apenas as bolsas acadêmicas, ainda aqui, para os nossos alunos de graduação. Estamos trabalhando em outras frentes, mas temos que abrir essas frentes ainda. Eu caí? Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Sheila. Estamos ouvindo. Mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta que eu não vi? Oi, prof, boa tarde. Boa tarde. A gente está começando agora com tentar fazer um projeto de extensão de Vitor? demanda. Oi, tá escutando? Oi, Vitor. Tudo bem com você? Tudo certo. Diga, meu jovem. A gente está começando agora com um projeto de extensão de demanda espontânea em eventos. Daí a gente não sabe muito bem, né? Está no começo aí do curso. E daí a ideia foi o seguinte: a gente fez o projeto, submeteu o Prisma, mas ainda eles não teve a resposta. E o projeto ele é para começar dia 20 do 4. Aí teria
a possibilidade de a gente migrar ele para o edital 35 ou ficaria talvez para o próximo ano, por causa do curto prazo? Qual é o cronograma dessa... ele está na modalidade eventos? Isso. Formulário de eventos? Aham, formulário de eventos. Qual é o cronograma, Vitor? Vai ser de 6 meses, ali do dia 20/4 em diante. Deixa eu tentar abrir ele aqui. É para a semana acadêmica? Não, é outro. É outro, tudo bem. Márcio ou Eli, podem dar uma ajuda aqui? Oi, professora. Vitor, tudo bem? Tudo certo. O evento, quem foi o proponente? Sabe dizer quem foi o professor ou técnico administrativo proponente? A gente submeteu com o professor Gentil. Ah, tá, ok. Assim, o evento, quando ele é submetido via demanda espontânea, até de acordo com as nossas normativas, quem o aprova é a Coordenação Adjunta de Extensão e Cultura do campus. Ele acaba vindo para a gente somente ao final da execução do evento para a validação dos certificados. Então, pensando que se possivelmente haja algum tipo de fomento para eventos do edital 35, interessante seria fazer a submissão já no 35, porque aí teria o tempo hábil para avaliação e a pontuação dele, né, conforme os critérios de avaliação dispostos ali no edital. Certo, então agora acho que já está um pouco tarde, talvez. Não sei, conversa com o professor para ver a quantas anda essa avaliação. Tá bem, Vitor? Aproveitando... Professora... Oi. Eu consultei o Prisma agora, que nós temos como consultar, né, quando há submissão, e esse projeto ainda está em elaboração da proposta. Se ele quiser participar, ele ainda não foi para avaliação, ele está na fase de elaboração. Se ele quiser participar do 35, então só submetendo 35. Isso que eu ia falar, Everton. Eu acabei de ver aqui também. Ele está em elaboração, né? Isso, está em elaboração. O professor Gentil ainda não enviou para a gente. Vou até dar uma olhada aqui como é que ele está. Mas ele não enviou para a gente ainda. Então, não passou por avaliação, não porque está atrasado, é porque ainda não chegou para a gente. Não foi submetido para avaliação. Não foi submetido ainda. Então, dá para conversar com o professor, Vitor, e transferir ele ou seja, submeter ele ao 35. Tá bom, bem? Certo. E em relação à data, que seria dia 20/4, já o primeiro dia, vamos dizer assim, que seriam eventos, né? Será que a gente precisa alterar essa data, passar essa apresentação para outra, talvez 2 semanas para frente, ou 1 mês? Ou a gente consegue aprovar antes? Posso falar? Pode, Eli. O prazo para avaliação das ações submetidas ao edital 35 é de 30 dias, então tá em tempo ainda. Certo, então daria para manter essa primeira apresentação. Sim. Ok. Ok? Ok, muito obrigado. De nada. Viu, prof? Oi, bem. Outra Pode questão falar. em relação à semana acadêmica. Se fosse submetido também ao edital 35, eu poderia estar envolvido também ou já está em um projeto? Eu não posso... E depende da modalidade da submissão. E outra coisa que eu ia aproveitar e falar com gancho nisso que você colocou, né? Sobre a submissão em eventos. Por quê? Porque quando depende muito do evento. Então, existem eventos que eles são eventos mais longos, né? E que eles requerem uma preparação maior. Então, isso você vai colocar, vai submeter a ação, tem todo no caso do 35, isso vai ser avaliado e depois vocês vão partir aí e vão ficar meses executando tudo, né? Justifica? Tem outros que a coisa acontece assim muito vapt-vupt, tá? Então, por exemplo, uma palestra.
Tem alguns casos até, não é equipe, o próprio Gil está aqui para conversar com a gente, Juliana, em que você submete, não vale nem a pena, porque é um evento de uma palestra ou é algo muito rápido, e daí não vale nem a pena, porque não vai ter tempo suficiente para essa execução. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque está piscando a minha... Me ouviram? Estamos. Está piscando aqui para mim. Não é, Gil? Então, assim, às vezes a gente tem, nessa questão dos eventos, os eventos, eles são eventos rápidos. E muitas vezes são submetidos até depois do que ele aconteceu, para poder certificar, mas garantir a execução. Agora, existem outros, por exemplo, simpósios, semanas acadêmicas, congressos e outros que requerem aí um tempo maior de elaboração. Então, tem que sentar, pensar muito bem esse evento. Não sei se o pessoal da PROEC quer complementar alguma coisa aqui, para ver se vale a pena ou se não vale a pena você submeter ele aos critérios do 35. Tá? Aproveitamos para trocar intérprete. Pode ser, pode ser. Obrigada, Sheila. Bem-vinda, Cláudia. Então, vamos lá. Professora Zuleide. Oi, eu novamente. Na verdade, agora também me surgiu uma dúvida, né? Depois que o Vitor falou aí, é que nós estamos com um programa que, na verdade, o programa ele nunca parou, né? Mas em função mesmo dessa questão que vocês colocaram, que a gente tinha que trocar, né? Parar o programa para poder submeter um edital, eu tive que reencaminhar. E agora ele está ainda em avaliação, ele está ainda aguardando deferimento. Então, eu achei que eu poderia transferir ele para o edital 35, mas pelo que eu estou vendo, eu não posso, então. Eu tenho que aguardar ele ser avaliado, é isso? Extensão, professora? Isso, é um programa de extensão que, na verdade, ele não acabou, né? Ele continua, que é a Liga de Neurociências. Mas eu tive que reencaminhar exatamente por isso, porque a gente participou de um edital de bolsas e aí a gente teve que parar aquele programa e aí ficar um ano na bolsa, e aí quando eu pedi para reativar, eu tive que reencaminhar um programa, né? um outro formulário. E aí também, daí já teve uma mudança ali que eu tive que também encaminhar já com 2 ações, né, de extensão, com 2 projetos. Só que ele está lá ainda, agora eu olhei lá no Prisma, ele está ainda em avaliação. Né? Eu nem me liguei nisso, ele está em avaliação. Embora a gente continue fazendo todas as atividades, mas ele consta lá, né? Então, ele não entra no 35 agora, é isto? Ele não foi submetido ao 35, foi só demanda espontânea. Sim, ele foi demanda espontânea. Aí tá lá, mas não está ainda deferido, né? Sim. Então, seria o caso de, voltando à avaliação, tendo o deferimento, seria o caso de migrar com ele para o 35, não seria a DEX, caso a professora tenha, o proponente tenha interesse. Sim, sim, aí eu tenho interesse, mas eu posso acabar perdendo o edital de bolsa, será? Não, professora, sabe por quê? Porque nós não vamos, quando abrir o edital de bolsa, nós vamos dar um tempo hábil, inclusive para quem quer começar a escrever alguma coisa. Imagina quem já tem escrito, né? Tá. Nós vamos ter que dar tempo hábil para as pessoas. Então, esse que está em avaliação, é provável que ele já tenha sido deferido para poder migrar. Nesse caso, gente, assim, ó, a avaliação do edital 35, ela tem uma pontuação que não, os critérios, eles não são usados para demanda espontânea. Então, quando for submetida a ação no 35, ele vai passar por uma nova avaliação para poder ter a pontuação de acordo com os critérios do edital. Então, professor Zuleide, no seu caso, talvez seria até
o caso de cancelar essa proposta que ainda nem foi deferida e já submeter diretamente no 35, daí ele passa por essa avaliação e tu já desenvolve ele ali, né? Ah, sim. Então, Professor, tranquilo, entendi. Oi. só bem rapidinho, assim, o seu programa, né, ele foi devolvido para correção aos tempos atrás para adequação de formulário, né, conforme o parecer da diretoria de extensão. Então, ele Sim. ainda encontra-se nessa etapa de correção da proposta. Talvez interessante seria aproveitar esse momento do 35 e já fazer a submissão dele no edital, na chamada do edital 35. Aí ele já passa por toda essa avaliação conforme os critérios conforme os critérios estabelecidos no edital, e ele já fica apto para um próximo edital de fomento, né? Por exemplo, de concessão de bolsas. Tá, tranquilo. Então, eu vou encaminhar ele para o 35, então, novamente, daí no caso, né? E peço para cancelar ou enfim, né? Não sei como é que fica agora, porque eu não sei qual é a etapa que ele está lá da avaliação, né? Isso, prof. Ele está na etapa de correção de proposta. Aí a gente pode conversar pelo e-mail mesmo do DAEX ali, e a gente faz todo esse procedimento e a professora pode submeter ele ao 35, nos mesmos formatos que ele foi submetido aqui, né? Só mesmo com a adequação da proposta. Tá bom então. Obrigada, então, gente. Agora eu entendi. Mais alguma questão? Oi, prof. Voltando para a primeira pergunta, a nossa comissão lá do nosso projeto, ela tem 4 pessoas de instituições diferentes, 2 da UFPR e 2 da de Santa Catarina. E em caso, vamos dizer, de alguma possível bolsa, seria possível para eles, que são pessoal de fora, ou ficaria mais restrita a estudantes da UFES? Estudantes da UFFS. Somente da UFS. Da UFFS. Mas mesmo assim a gente poderia submeter ao 35. Claro. Certo. É bom pegar essa documentação de parceria, Victor. Sim, a gente conseguiu. E demorou até um pouquinho, mas a gente conseguiu. Também a gente estava no começo, daí não sabia muito bem como é que fazia. Aí o Juliano ajudou bastante a gente. E daí a gente conseguiu enviar e agora estamos nessa. Então, muito obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Colocação. Oi. Porque se nós não tivermos mais dúvidas, então nós encerramos a nossa conversa de hoje, agradecendo a presença de todos, né? Para esse momento em que a gente pode conversar e nos deixando à disposição através dos nossos e-mails. Nós temos a PROEC nos campi, com os adjuntos de extensão, adjunto de cultura, os TAI que estão trabalhando com a gente, né, Gil? E eu não sei se tem algum ou de outro campus, mas é que como eu e o Juliano somos do mesmo campus, a gente já se conhece há muito tempo. E fora o e-mail da PROEC também. Então, assim, estamos à disposição. Gostaríamos de que essa fosse uma ação, né? A professora Zuleide pegou ali exatamente na questão, uma das questões que nós queremos extinguir, né? Ou seja, de você atrelar a sua ação ao edital de fomento. Por quê? Porque o edital de fomento é para aquele ano. Por exemplo, bolsas, nós não podemos fazer isso de um ano para o outro. Então, nós pegarmos e criarmos por isso que nós estamos sempre nos colocando à disposição, essa nova maneira de fazer extensão de cultura, em que os servidores eles fiquem mais livres para propor ações e desenvolver ações, e que nós possamos ter aí processos e procedimentos mais céleres
na hora de lançar recursos e as pessoas se submeterem e solicitarem esses recursos. Então, nós, além de agradecermos a presença de vocês, solicitamos que vejam com carinho, analisem tudo isso que a PROEC está tentando fazer, para que nós possamos aí chegar no final do ano, promovermos uma avaliação, ver se valeu a pena, se nós continuamos por esse caminho, se esse é o melhor caminho para a extensão e para a cultura da UFFS, para aqueles extensionistas, né, que fazem a extensão e a cultura na UFFS. Ok? Professora, oi, para meu bem. finalizar, a gente podia pedir para o pessoal abrir as câmeras, quem puder, para a gente registrar uma fotinho, né? Quem pode abrir a câmera? Eu estou na praia. Olha isso. Muito bem, então nós temos aqui, olha. Oi, professor Gilson. Tudo bem? Poxa, gente. Né? Tudo bem, saudades das atividades presenciais, né? Que a gente se encontra Não é? nos corredores. Pois é, exatamente nisso que eu pensei. Falei, poxa, gente. Então, aí, Eli, muito obrigada por ter dado essa ideia de nos proporcionar esse momento aqui. Você que vai tirar a fotinho? Seu microfone está fechado, meu bem. Opa, desculpa aí, gente. Deu boa. Então, só mais uma aqui. Quem quer sorrir? Gil. Oi, Nedilson. Tudo jóia? Muito bem. Conseguiu tirar a fotinha? Sim. Então é isso, pessoal. E nós vamos pedir também para vocês, ao longo do tempo, ao longo de 2021, esse olhar de carinho para ver se nos ajudar a ajustar o rumo, né? Se essa é a melhor maneira, se esse é o melhor caminho. Então, até lá, nós vamos soltar instrumentos para avaliação, para juntos decidirmos aí uma melhor maneira de se fazer extensão, de se fazer cultura na UFFS, no sentido de que nós não tenhamos somente as ações, mas que nós demos aí mais liberdade, né, e mais condições para as pessoas participarem. Tá? Então, em outro momento, nós vamos chegar também com esse instrumento em que vocês dizem se nós estamos no caminho certo ou não. Até lá, um grande abraço a todos, tá? E mais uma vez, muitíssimo obrigada. Aqueles que vieram aqui falar conosco, a equipe da PROEC, obrigada, minha equipe, as meninas das Libras, Sheila e Cláudia, que nos atenderam com tanto carinho. Bom trabalho a todos e uma excelente semana. Falou, galerinha. Um abraço a todos. Até mais. Até, Gil. Vitor, Abraço, qualquer coisa, grita. Eliane, me chamou antes, eu respondi, não sei se tu já respondeu. Que na PROEC, Gil, tu tem que se identificar com qual das Eliane que tu quer falar, né? Eu sempre esqueço desse detalhe. Mas como tu não me mandou nada, deve ser a outra aí. Eu esqueço desse detalhe sempre. Mas beleza. Então, abraço para as duas, para todo mundo que está por aí. Tchau, tchau. Conversamos. Oi.